aqui de novo, para a gente continuar, né? Deixei aqui na mesma tela, para a gente fazer essa visualização. Concluímos essa parte, lá da primeira parte do vídeo, estamos na segunda parte agora. E vou agora pegar lá a questão da prova do SAEP 2016, questão 14, que envolve o conteúdo que a gente estava vendo agora, certo? Então, como a gente discutiu na aula, como a gente percebeu, tá? Eu não tenho aqui uma ferramentazinha para estar marcando aqui na tela, mas veja. Ele diz o seguinte: a função polinomial do primeiro grau f de R em E, ou seja, uma função de variáveis reais, porque o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem também o conjunto dos números reais. Possui coeficientes angular e linear igual a 4. Ele está dizendo que tanto A quanto B, aliás, 4 não, falei 4 não sei porquê. Então, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear é 2, tá? Então, o A e o B são iguais a 2. Então, quando eu pego essa função aqui e vou escrever, eu vou até escrever lá no GeoGebra um pouquinho para entender. Então, aí, ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo que o A é igual a 2 e o B é igual a 2, né? Lembrando, A, coeficiente angular, B, coeficiente linear. E a gente está mencionando uma função que é do tipo y igual a x mais b, tá? Que é uma função aí desse tipo. E aí, eu tenho essa lei de formação, né? 2x mais 2. Vamos voltar um pouquinho lá na questão, certo? E aí a gente fez essa discussão, né, durante a aula. A gente fez lá, e eu lembro que a gente discutiu sobre isso, e já viu, qual é o gráfico que a gente já eliminaria, né? E aí a gente já começou a ver o quê? Eu tenho o coeficiente linear que mostra o que toca o eixo de y, que eu acho que é o ponto mais fácil de a gente observar. E aí a gente tem na letra A, letra B, na letra C não, porque está no menos 2, então a letra C já está fora, por isso. O D também tem o 2 e o E também tem o 2. Aí outra coisa, a gente vê que o coeficiente angular também é 2. E o coeficiente angular sendo positivo, a função é crescente, né? A gente viu lá isso no GeoGebra. Então, aqui crescente, a letra B está fora porque está decrescente. A letra C já estava fora, né? Porque teve menos 2. E a letra E também está fora porque está decrescente. Então, veja, já eliminamos a letra B, a letra C e a letra E. Então, ficamos com duas possibilidades de resposta. Ou é a letra A ou é a letra D, ok? Se são 5 alternativas, né? Então, aí eu já digo que eu estou com 40% aí de chance, né, de acertar isso aí, porque as outras eu já eliminei, que seriam os erros, né? Então, vamos lá. Qual outro indicador que eu posso ter, né? Porque o A é positivo, me diz que ela é crescente, as duas são crescentes. Me diz que o conceito linear é 2, então passa no eixo de y no ponto 2, as duas passam. Qual é o diferencial aí que pode me ajudar agora, gente? O zero ou a raiz da função. Então, a gente volta aqui para o GeoGebra e a gente vai fazer um cálculozinho, bem básicozinho agora. Que é, para encontrar a raiz, eu pego a lei de formação dessa função, certo? Deixa eu pegar aqui, certo? E eu vou ter 2x mais 2 igual a zero. Por que eu faço isso, né? Colocar igual a zero? Porque eu estou considerando que o f de x ou o y é igual a zero, ou seja, eu tenho y igual a 2x mais 2, então eu pego lá, o y é zero, vai ficar 0 é igual a 2x mais 2, que é a mesma coisa de escrever dessa forma, 2x mais 2 igual a 0. Resolvendo essa equação, né, muito simples, a equação do primeiro grau bem simplesinha, eu tenho 2x igual a menos 2, né, porque está positivo, passa negativo, e aí quando eu pego esse 2x igual a 2, e eu, aliás, desculpa, menos 2. E aí eu passo esse 2 que está multiplicando x, dividir no menos 2, eu vou encontrar que x é igual a menos 1, porque menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E aí eu volto lá na questão, e aí eu mato a charada, porque aqui, ó, tá tocando o eixo de x no menos 4, não é? E aqui tá tocando menos 1. Então, a gente vai assinalar a resposta correta, que é a letra A, e vai colocar lá no gabarito certinho, beleza? Aí, outra questão que nós vimos também, deixa eu parar o vídeo aqui para procurar, foi essa questão aqui, a 17, que trabalha uma situação, né, que fala aí da questão do nível do mar. Então, vamos lá. Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade X.
em metros. Ao nível do mar, está lá no nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 pascal. E ao avançar uma profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser de 200.000 pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função da sua profundidade x menos mercúrio? Então, aí eu lembro bem que durante a aula, os alunos presentes, houve lá a observação de que, lógico, todos os gráficos aqui estão crescentes e realmente aumentou aqui a situação, mas uma situação interessante, gente, é quando a gente coloca aqui, ao nível do mar. Quando a gente está estudando números inteiros, positivo, negativo, zero, então a gente vê algumas aplicações dos números inteiros no nosso dia a dia. Uma das aplicações é a questão das temperaturas, temperatura acima de zero, abaixo de zero, e também tem a questão do nível do mar, Eu lembro que até num vídeo que eu fiz lá para as minhas turmas, que eu falo de conjuntos numéricos, e aí tratando dos números inteiros, eu coloquei até uma montanhazinha, e tinha lá o ponto zero. Então, subindo a montanha, então, tantos metros positivos, descendo a montanha lá abaixo do nível de mar, o mergulhador, então, quantos metros abaixo de zero, que no caso é um valor negativo. Então, aí, essa questão do nível do mar, quando está no nível do mar, é o ponto zero. É o que também, em física, a gente trabalha o ponto inicial, tá? Então, o ponto inicial, ele está dizendo que, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 pascal. Então, aí a gente já está vendo que eu tenho aqui um ponto, um ponto com as coordenadas 0 e 100.000, tá? Ou seja, o x é o 0, que é o valor inicial, e o y é o 100.000. E depois ele diz que, quando ele mergulhou 10 metros, então ele chegou a uma pressão nele de 200.000 pascal. Então, avançados 10 metros, então essa pressão aumentou para 200.000 pascal. E ele diz aqui, ele chama a atenção de que a pressão passou a ser de 200.000 pascal. Ela não aumentou 200.000 pascal, tá? Então, a gente começa a observar o seguinte. Eu parto do ponto zero, onde essa medida nele estava em 100.000. Então, onde eu tenho 0 por 100.000? No gráfico A, no gráfico D. Não, desculpa. Gráfico A e gráfico D, minha mente está aqui, mas é o que a gente vai eliminar de cara, Porque aqui está ligando 0 com 0. É como se antes de mergulhar tivesse 0 pascal. Não existe, tá? Então, aqui esse ponto 0, 0, nessa situação não existe. Gráfico A e gráfico D estão eliminados já, descartados, tá? Ficamos com 3 alternativas. Com 60% de acerto. É B, C ou E. Por quê? Eu tenho 0, que ligou lá com 100, ou seja, quando ele estava lá no marco 0, o nível do mar, estava em 100.000 pascal, aqui também. E então o E também está eliminado, porque ele está dizendo que quando ele está lá em 0, estava em 200.000 pascal. Isso não é verdade. Então, o E também está eliminado. Então, gente, ficamos com 2 alternativas agora. Letra B e letra C. 40% já, E chance, eu acho que eu tenho já bem mais chance do que 40 para acertar agora. Então, o que falta agora? Analisar outro ponto. Quando ele avançou 10 metros, subiu para 200.000 pascal. Então, quando eu tenho 10 aqui, ele está marcando 100.000. Não está. Porque esse ponto está ligando 10 com 200.000. Então, 10, 200.000. 10, 300. Então, nesse aqui é como se fosse a situação, se ele perguntasse, aumentou 200.000 pascal, mas não. Ele diz, passou a ser. Então, vai ser a letra B, tá? 10 ligando com 200. Então, eu tenho no marco o nível do mar, ele estava com 100.000. Então, 0, 100.000. E ele avançou 10 metros, passou a ser 200.000. Então, 10 com 200.000. Letrinha B, marca o xizinho, marca o gabarito e acerta mais uma questão, ok? Outra questão que a gente viu foi a 21. Deixa eu ver se eu avanço sem parar o vídeo. E aqui tem mais alguma coisinha interessante para a gente trabalhar, que a gente já viu lá no GeoGebra. Aqui, a função ax mais b, o a está substituído pelo p e o b está substituído pelo q, tá? E ele quer o seguinte, ele quer saber os valores de P e Q nessa ordem. Ele quer primeiro o coeficiente
P, que é o angular, e depois o Q, que é o linear. Ok. O linear tá fácil, né? Porque ele está tocando aqui na origem do sistema, e essa função aqui, ela recebe um nome particular, que é a função linear, porque ela passa na origem do sistema. Essa aqui passa exatamente em apenas 2 quadrantes, tá? Veja que ela está partindo, ela só está passando no primeiro e terceiro quadrante. Ela não corta os 2 eixos. Por quê? Porque ela só passa pela origem do sistema. É a função linear. E aqui, se ela está passando por esse ponto 0, 0, eu tenho que o Q é 0, tá? Então, o segundo valor é 0, eu já vou ver que aqui ou é a letra B ou é a letra E. Como a gente também discutiu durante a aula, aqui observando as respostas, né, as possibilidades de resposta, a gente já anula algumas, tá? Esse 45 aqui não é um número, é um grau, tá? Ele tem a ver com o ângulo formado entre o eixo de x e essa reta, tá? Dessa função. E ele não deveria estar aqui como um valor de um coeficiente aqui, tá? Lembrando bem aqui, como aqui a distância é 1 e 1, eu teria aqui seno seria 1, cosseno seria 1, a tangente, a divisão aí, né? A razão entre o seno e o cosseno seria 1 também. Mas, enfim, quando eu tenho aqui, aí eu posso já eliminar a letra E e a letra D, porque aqui 45 não é coeficiente, é um ângulo apenas. Já elimino essas duas. Eu também elimino a letra E e a letra C, porque se eu estou vendo que está cortando o eixo de y no ponto 0, eu já tenho certeza que o Q, né, é 0. Então, só pode ser a letra B, tá? Eu nem preciso ver outro detalhe. Haveria outras possibilidades, sim, a gente discutiu durante a aula, mas aqui eu não vou falar para o vídeo não ficar grande, tá certo? Então, belezinha, vamos passar para mais uma questão, questão 52. A última questão dessa prova. Aqui. Vamos lá. O dono do estacionamento calcula o valor V em reais que seus clientes pagam em função do tempo T, em minutos para utilizar o estacionamento, através da expressão V igual a 0,1 T. Devido ao horário de funcionamento do estabelecimento, T varia de 0 a 48 minutos. O gráfico que representa o valor V em reais em função do tempo T em minutos é. Bem, gente, uma questão muito simples, tá? A lei de formação é bem simplesinha, 0,1t também é uma função linear, tá? Porque não tem o coeficiente linear, então é a função linear. Interessante o nome aí, né? Eu nunca tenho feito. Não tem o coeficiente linear, então é a função linear, certo? E a gente vê o seguinte, tá partindo do 0 ao 400 em relação ao tempo, ok? Então, eu tenho 0 até 480 no eixo de x, que é os minutos. E o valor está no eixo de y, né? Que aí o valor vai partir de 0, porque se a pessoa não ficar no tempo, não paga nada. E vai chegar até 0,1 vezes o tempo máximo, tá? Mas de cara também a gente já consegue já eliminar algumas alternativas. Por quê? Porque olha aqui, 0,1, independente do valor, ele é positivo. Se ele é positivo, a função é crescente, já elimina a letra E, já elimina a letra D, certo? E aí eu fico entre a letra A, a letra B e a letra C. Qual o meu outro indicativo? Se o tempo está entre 0 e 480, eu vou pegar o último aqui, porque eu vou comparar no gráfico com qual ponto ele está ligando. Porque aqui está ligando com 48, aqui com 480 e aqui com 4.800. Qual seria o cálculo para a gente fazer, gente? Dá para fazer de cabeça, tá? É 0,1 vezes t, ou seja, vezes o tempo. Se ele deixar o tempo máximo, que é de 480 minutos, eu vou ter 0,1 vezes 480. Vamos pensar. 1 vezes 480 é 480. Como tem uma casa decimal, eu vou colocar uma casa decimal, vai ficar o quê? Vai ficar 48,0, que é 48. Então, 480 minutos, ele vai pagar R$48. E isso está aqui na letra C. Então, marca a letra C e gabarita lá, mais uma questão garantida. Certinho? Outra questão também que a gente discutiu